Era um profeta desarmado contra o maior exército da região. Um homem idoso vivendo numa cidade pequena, sem muralhas, cercado por cavalaria, arqueiros e carros de guerra, que marcharam durante a noite inteira só para capturá-lo. A matemática era simples: milhares contra um. Quando o sol começou a nascer sobre as colinas de Dotã, o cerco já estava completo. Nenhuma saída, nenhuma rota de fuga, nenhuma esperança humana. Mas, naquela manhã, por volta de 850 anos antes de Cristo, os números não contavam a história completa, porque havia algo no monte, algo que o rei da Síria não conseguia ver. E quando os olhos certos se abriram, ficou claro que aquele profeta nunca esteve sozinho. Para entender como um único homem se tornou o alvo de um exército inteiro, é preciso voltar alguns meses no tempo para o momento em que uma guerra começou a ser vencida, sem que uma única espada fosse levantada. O conflito entre Israel e a Síria não era novo. Havia décadas que os dois reinos viviam em tensão constante. Não se tratava de uma guerra declarada com batalhas formais e campos abertos. Era um conflito de emboscadas, ataques rápidos e disputas territoriais. Pequenos exércitos se moviam pelas estradas, pelos vales e pelas colinas, tentando surpreender o inimigo no momento mais vulnerável. Do lado sírio, o comando estava nas mãos do rei Ben-Hadad. Ele liderava um dos exércitos mais temidos da região. Seus carros de guerra eram puxados por cavalos treinados, feitos para avançar em velocidade e esmagar formações inimigas. Os arqueiros sírios tinham fama de precisão mortal. A infantaria já havia conquistado cidades inteiras. Militarmente, a vantagem era clara. O plano do rei sírio era simples e eficaz: armar emboscadas em pontos estratégicos e pegar o rei de Israel desprevenido. Escolher vales estreitos, cruzamentos importantes, passagens entre montanhas, lugares onde um exército não teria espaço para manobrar. Era uma estratégia comum na antiguidade e normalmente funcionava. Mas, dessa vez, algo estranho começou a acontecer. Toda vez que o rei sírio posicionava suas tropas em um determinado local, os israelitas simplesmente não apareciam. Ele escolhia um vale para a emboscada. O exército de Israel tomava outro caminho. Ele armava uma cilada numa estrada. Os israelitas passavam por uma rota diferente. Uma vez poderia ser coincidência. 2 vezes, sorte. Mas aquilo começou a se repetir. O texto bíblico diz que isso aconteceu várias vezes. Não foi uma nem 2. Era como se o inimigo soubesse de cada plano antes mesmo de ele ser executado. Para um comandante militar, não existe situação mais perigosa do que essa. Porque, se o inimigo conhece sua estratégia, você já perdeu a guerra antes da batalha começar. A frustração do rei sírio começou a se transformar em desconfiança, e a desconfiança rapidamente virou paranoia. Ele reuniu seus oficiais mais próximos, generais, conselheiros de guerra, homens que participavam das decisões mais secretas do reino. E naquela sala fez uma acusação direta. Alguém ali era um traidor. Alguém estava passando informações para o rei de Israel. Era uma acusação gravíssima. Naquele tempo, espionagem era punida com morte imediata, sem julgamento, sem segunda chance. Os oficiais se entreolharam. O silêncio tomou conta da sala, até que um deles decidiu falar. Não havia traidor nenhum. O problema não era militar. Era espiritual. O oficial explicou que, em Israel, existia um profeta chamado Eliseu. E esse profeta tinha uma capacidade que desafiava qualquer lógica de guerra. Ele conseguia saber as palavras que o rei sírio falava, dentro do próprio quarto. Não eram espiões, não eram batedores escondidos, não era estratégia humana. O profeta simplesmente sabia e contava tudo ao rei de Israel. De repente,
tudo fez sentido. Cada emboscada frustrada, cada plano que falhava, cada movimento inútil. O rei sírio não estava lutando apenas contra um exército. Estava lutando contra alguém que conhecia seus segredos antes mesmo de ele sair do palácio. E isso era algo que espadas, cavalos e carros de guerra não podiam resolver. A decisão do rei foi imediata. Se o problema era um homem, então eliminem o homem. Para o rei da Síria, a guerra tinha mudado de natureza. Até aquele momento, o problema era o exército de Israel. Agora, tudo apontava para um único nome: Eliseu. Não era um general, não comandava tropas, não possuía armas, não vivia em palácios. Era apenas um profeta. Mas, na prática, aquele homem solitário estava anulando toda a estratégia militar síria. O rei não hesitou. Se os planos estavam sendo revelados, então a solução era simples: capturar o profeta. Ele ordenou que descobrissem onde Eliseu estava. Espiões foram enviados. Informantes foram interrogados. Mensageiros cruzaram as estradas da região. A resposta chegou rapidamente. Eliseu estava em Dotã. Dotã não era uma cidade fortificada. Não tinha muralhas imponentes. Não possuía uma guarnição militar relevante. Era uma cidade pequena, situada numa região de colinas, a cerca de 19 quilômetros ao norte de Samaria. Um alvo fácil. Mas o rei sírio não queria correr riscos. Se aquele profeta realmente conseguia saber o que era falado em quartos fechados, então qualquer erro poderia significar o fracasso da missão. Por isso, ele não enviou um pequeno destacamento. Enviou cavalos, carros de guerra e uma força militar pesada. O texto bíblico descreve o envio de um grande exército, uma mobilização desproporcional para capturar um único homem. Mas, para o rei sírio, aquilo fazia sentido. Se Eliseu continuasse livre, nenhuma estratégia militar funcionaria. Naquela noite, as tropas marcharam em silêncio. Movimentos noturnos eram comuns na antiguidade. Evitar o calor do dia, preservar as forças dos cavalos e, acima de tudo, chegar ao alvo antes que qualquer aviso pudesse se espalhar. Os soldados sírios atravessaram vales escuros, subiram as colinas ao redor de Dotã e se posicionaram em volta da cidade enquanto todos ainda dormiam. Cavalaria nas saídas, carros de guerra nas rotas principais, infantaria fechando os acessos. Quando o primeiro brilho do amanhecer tocou as colinas, o cerco já estava completo. Nenhuma saída, nenhum mensageiro, nenhuma chance de fuga. Em algum ponto dentro daquela cidade pequena, um profeta idoso ainda dormia, sem saber que o maior exército da região tinha marchado a noite inteira apenas para capturá-lo. E foi o servo dele quem viu primeiro. Quando a porta se abriu naquela madrugada, a visão do lado de fora parecia saída de um pesadelo. O servo abriu a porta naquela madrugada, como em qualquer outro dia. Talvez para buscar água, talvez para observar o clima, talvez apenas para começar a rotina antes que o sol subisse por completo. Mas, quando seus olhos se ajustaram à luz fraca do amanhecer, o que ele viu não parecia real. Cavalos por todos os lados. O brilho das armas refletindo a primeira luz do dia. Soldados posicionados em formação de cerco. As colinas ao redor de Dotã estavam tomadas. Carros de guerra bloqueavam as rotas de saída. Arqueiros ocupavam os pontos altos. Infantaria fechava cada acesso da cidade. O servo conseguia ver as bandeiras sírias tremulando ao vento. Escudos alinhados, lanças erguidas, formações prontas para avançar. Aquele exército não estava ali para negociar. Estava ali para capturar ou matar. O pânico foi imediato. O servo recuou, quase tropeçando ao entrar na casa. O coração acelerado, a respiração curta,
a mente tentando encontrar uma saída onde não havia nenhuma. Ele correu até Eliseu e o acordou com uma frase que carregava todo o desespero daquele momento. Ah, meu senhor, o que faremos? Não era apenas uma pergunta. Era um grito de impotência. A matemática era brutal. Um exército inteiro contra 2 homens desarmados dentro de uma casa de barro. Não havia muralhas. Não havia soldados aliados. Não havia rota de fuga. Tudo indicava o fim. Mas a reação de Eliseu não seguiu nenhuma lógica humana. Ele não se levantou assustado. Não correu para olhar pelas janelas. Não começou a fazer planos de fuga. Sua voz saiu calma, estável, como se nada tivesse mudado. Não tenha medo, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. O servo deve ter olhado ao redor, confuso. Dentro da casa, ele via apenas 2 homens. Do lado de fora, centenas, talvez milhares de soldados armados. A conta não fechava. Ou Eliseu tinha enlouquecido, ou ele sabia de algo que olhos humanos não conseguiam enxergar. Então, o profeta fez uma oração. Mas não foi uma oração pedindo livramento. Não foi um clamor por proteção. Não foi um pedido para que Deus destruísse o exército inimigo. O pedido foi simples, direto e completamente inesperado. Senhor, peço-te que abras os olhos deste moço, para que ele veja. O servo ainda estava tentando entender as palavras de Eliseu, quando algo mudou diante dos seus olhos. Não houve trovão, não houve terremoto, nenhum som de batalha. A única coisa que mudou foi a sua visão. Era como se um véu tivesse sido retirado. De repente, as colinas ao redor de Dotã não estavam mais vazias. O monte inteiro estava coberto. Cavalos de fogo, carros de fogo. Um exército celestial posicionado entre a cidade e as tropas sírias. O servo piscou, tentando entender o que via. Quando os olhos do servo se abriram, a paisagem de Dotã deixou de ser apenas colinas de pedra e terra seca. O monte inteiro parecia vivo. Onde antes havia apenas rochas e sombras, agora existiam fileiras de cavalos de fogo, posicionados como uma cavalaria pronta para avançar. Os carros celestiais não eram como os carros de guerra sírios. Não havia rodas de madeira, nem ferro, nem couro esticado. Pareciam feitos de pura chama, estruturas luminosas, pulsando como brasas vivas, como se o próprio fogo tivesse tomado forma de veículo. E eles não estavam em movimento caótico. Estavam organizados, alinhados, posicionados, em formação de batalha. O servo percebeu algo ainda mais impressionante. O exército celestial não estava dentro da cidade. Não estava ao redor da casa de Eliseu. Ele estava entre Dotã e o exército sírio, como uma muralha viva, como se cada colina tivesse sido tomada por uma força invisível até então. Como se o mundo espiritual sempre tivesse estado ali, apenas escondido atrás de um véu. O servo provavelmente respirou fundo, tentando entender o que via. Do lado de fora, soldados de carne e osso, com armaduras pesadas, lanças afiadas, cavalos cansados da marcha noturna. Do outro lado, seres que pareciam feitos de fogo e luz, imunes ao cansaço, imunes ao medo, imunes às limitações humanas. Naquele instante, a ameaça humana perdeu o tamanho. O exército sírio não tinha mudado de número. Os carros de guerra continuavam lá. As lanças continuavam apontadas para a cidade. Mas a realidade era outra. Porque agora, o servo sabia de algo que nenhum soldado sírio podia imaginar. Eles não estavam cercando o profeta. Eles estavam cercados por um exército que não pertencia a este mundo. E, talvez pela primeira vez naquela manhã,
O medo começou a desaparecer. Não porque o perigo tinha sumido, mas porque a verdade era maior do que o perigo. De um lado, soldados de carne e osso, armaduras de bronze, espadas afiadas, cavalos ofegantes, carros de guerra prontos para avançar. Do outro lado, seres de fogo, cavalos que brilhavam como brasas vivas, carros que pareciam feitos de chamas em movimento. Uma força que não obedecia às leis do mundo físico. O monte inteiro estava cheio. Não era um pequeno grupo. Não era uma escolta celestial. Era uma hoste completa, posicionada como um exército em formação de batalha. A matemática mudou naquele instante. Não era mais um exército contra dois homens. Era um exército contra outro exército. E o exército de fogo cercava o exército de carne. Eliseu não demonstrou surpresa. Para ele, aquilo não era uma revelação. Era apenas a confirmação de algo que ele já sabia. Enquanto o servo via apenas o perigo, o profeta sempre enxergou a proteção. Enquanto o servo contava soldados, Eliseu conhecia o exército invisível. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. O exército celestial não se moveu. Os cavalos de fogo não avançaram. Os carros sobrenaturais não atacaram. O poder estava ali, mas não foi usado. E em vez de ordenar um ataque, Eliseu fez outra oração. Enquanto o servo ainda observava o exército de fogo sobre as colinas, os soldados sírios começaram a descer em direção à cidade. Para eles, nada tinha mudado. Dotã continuava indefesa. O alvo continuava dentro da cidade. A missão era simples: capturar o profeta. Quando as tropas se aproximaram, Eliseu saiu ao encontro deles. Não com uma espada, não com um exército, apenas com uma oração. Senhor, fere esta gente de cegueira. E naquele instante, o exército inteiro perdeu a visão. Não foi uma escuridão comum. Não foi apenas falta de luz. Era confusão total. Soldados treinados não conseguiam distinguir caminhos. Comandantes não sabiam onde estavam suas tropas. Cavalos se agitavam, desorientados. Formações militares perfeitas se transformaram em caos. A máquina de guerra mais temida da região ficou completamente vulnerável, sem que uma única espada fosse levantada. Então aconteceu algo ainda mais surpreendente. Eliseu caminhou até o meio do exército cego, o mesmo homem que eles tinham vindo capturar. Agora estava diante deles, guiando seus passos, e disse: Não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, e eu vos levarei ao homem que buscais. Era verdade. Eles buscavam o profeta de Israel, e o profeta estava ali. Mas os soldados cegos não sabiam disso, e confiaram na voz que os conduzia. Os soldados sírios não tinham escolha. Sem visão, sem orientação, sem saber onde estavam, a única coisa que podiam fazer era seguir a voz do homem que falava com autoridade. E assim, a marcha começou. Não era mais um exército em formação de guerra. Não havia disciplina perfeita, nem alinhamento de escudos. Era uma coluna desorganizada de homens cegos, cavalos sendo puxados pelas rédeas, comandantes tentando manter a ordem sem enxergar o próprio caminho. Eles desceram as colinas de Dotã lentamente. Atravessaram vales estreitos. Passaram por trilhas de terra batida, onde normalmente marchariam com velocidade e confiança. Mas agora, cada passo era incerto. Cada pedra no caminho era um obstáculo. Cada curva do terreno era um risco. O exército que tinha marchado com orgulho durante a noite agora caminhava em silêncio, dependendo totalmente da voz do homem. E tinham sido enviados para capturar. E nenhum deles percebia que, a cada passo, estavam sendo conduzidos para o coração do território inimigo.
Eliseu então guiou o exército sírio inteiro, por cerca de 19 quilômetros, da pequena Dotã, até Samaria, a capital do reino de Israel. Um profeta idoso, conduzindo milhares de soldados inimigos, cegos e vulneráveis, atravessando vales e colinas, até o coração do território adversário. Os caçadores, sendo conduzidos pelo caçado. Quando chegaram a Samaria, Eliseu fez outra oração. Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. A visão voltou. Os soldados piscaram, ajustaram os olhos à luz e perceberam onde estavam. Não em Dotã, não cercando uma cidade indefesa. Eles estavam dentro de Samaria, no meio da capital de Israel, cercados agora pelo exército do rei de Israel. A armadilha tinha virado ao avesso. Os cercadores estavam cercados. O rei de Israel viu a oportunidade e perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? A repetição mostrava a ansiedade. Era a chance de eliminar uma grande parte do exército inimigo de uma só vez. Uma vitória fácil. Uma vingança pelos anos de guerra. Mas a resposta de Eliseu foi imediata. Não os ferirás. A ordem era outra. Põe-lhes diante pão e água, para que comam, bebam e voltem ao seu senhor. Em vez de execução, um banquete. O rei de Israel preparou uma grande refeição para os soldados sírios. Comida abundante, água para matar a sede, hospitalidade, em vez de espadas. E depois os enviou de volta. Um exército inteiro retornando à Síria, com uma história impossível de explicar. Tinham sido cegados, conduzidos para dentro da fortaleza inimiga. E, em vez de morte, receberam jantar. O texto bíblico registra o resultado. A partir daquele dia, os bandos sírios não voltaram a invadir a terra de Israel. A guerra não terminou com uma batalha. Terminou com um milagre e uma mesa preparada para inimigos. Naquela manhã, em Dotã, o servo de Eliseu viu algo que a maioria das pessoas nunca vê. O monte inteiro coberto por cavalos e carros de fogo. Um exército celestial em posição de batalha. Mas existe um detalhe importante nessa história. O exército de fogo não atacou. Os cavalos celestiais não avançaram. Os carros sobrenaturais não esmagaram as tropas sírias. Nenhuma espada invisível caiu do céu. O poder estava ali. Real. Presente. Pronto. Mas não foi usado. A vitória não veio por destruição, veio por cegueira, por condução, por um banquete. Isso desafia a lógica humana. Se você tem um exército celestial à disposição, a reação natural seria usá-lo. Destruir o inimigo. Demonstrar força. Garantir que ninguém mais se atreva a atacar. Mas, em Dotã, Deus escolheu outro caminho. Mostrar poder, sem usá-lo. Vencer, sem matar. Transformar inimigos em testemunhas, em vez de cadáveres. E essa não foi a única vez que o exército invisível esteve presente, sem intervir. Séculos depois, em outra noite cercada por soldados, um homem também foi alvo de um cerco. Não em Dotã, mas no jardim do Getsêmani. Os soldados chegaram com espadas, tochas e correntes. Um dos discípulos reagiu como qualquer homem reagiria. Sacou a espada. Mas a resposta de Jesus foi imediata. Guarde a espada. E então, ele disse algo que ecoa diretamente a história de Eliseu. Você acha que eu não poderia pedir ao meu pai, e ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões. Mais de 70.000 seres celestiais, prontos para intervir com uma única palavra.
O mesmo exército invisível de Dotã estava disponível naquela noite. Mas, diferente de Eliseu, Jesus não acionou essa força. Em Dotã, o exército de fogo protegeu o profeta. No Getsêmani, o exército de fogo permaneceu em silêncio. O mesmo Deus, o mesmo poder. Duas decisões diferentes. Porque às vezes a proteção divina livra do vale. E às vezes ela caminha com você através dele. O servo de Eliseu aprendeu que nunca estava sozinho, mesmo quando os olhos humanos só viam perigo. E, desde aquela manhã em Dotã, aquela verdade continua ecoando através dos séculos. Existe um exército invisível ao redor daqueles que Deus chama. Mesmo quando ninguém consegue ver, mesmo quando o cerco parece completo, mesmo quando a matemática diz que não há saída, porque, em muitas batalhas, os números nunca contam a história completa. Naquela manhã em Dotã, nenhuma espada foi levantada, nenhum sangue foi derramado, nenhuma muralha caiu. Ainda assim, um exército inteiro voltou para casa derrotado. Não por força humana, mas por algo que não podia ser visto. Porque, às vezes, a batalha decisiva acontece no mundo invisível.